Tudo de bom. Oferecimento Merini Seguros. Unimed. Nani Cia Roupas Brancas. Supermercados Mesalira. Restaurante Panela de Barro. Estamos voltando ao intervalinho comercial e hoje conversando com o ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana assistida, Dr. Marlos Edrei Silveira. Dr. Marlos, eu gostaria também de saber como é que fica a identidade dessa pessoa que doa ali os seus óvulos ou doa o seu espermatozoide. Como é que fica a identidade dele? A doação, por lei, ela tem que ser totalmente anônima, né? Então, seja por espermatozoide, né? A doação de esperma, ela tem sido mais aceita pela população em geral, por ser mais comum, mais fácil, né? Mas tanto a doação de esperma quanto a doação de óvulos, ela tem que ser anônima e tem que ser isenta de gratificação, né? Então a pessoa que está doando, ela não pode receber nada em troca, né? Como o próprio nome já fala, né? Exatamente, né? Ela está doando, ela não está vendendo, né? A venda de qualquer material biológico humano aqui no Brasil é proibida. Então a pessoa tem que doar sem nenhum ressarcimento. No caso do homem, a doação de esperma é muito simples. Ele vai até a clínica, o banco de esperma, e através de masturbação ele vai retirar a amostra de sêmen, vai entregar para o profissional vai submeter essa amostra a alguns exames, né? E se ela for boa, ela então vai ser congelada e fica armazenada lá. A doação de óvulos é um pouquinho mais complexa, né? Como sempre, a mulher é mais complicada, né? Então, ela depende. Quando a mulher decide que quer doar o óvulo, ela vai procurar a clínica ou o banco de óvulos e ela vai ser submetida a uma hiperestimulação do ovário. Quer dizer, ela vai tomar alguns medicamentos, vai estimular os ovários a produzir mais óvulos do que o normal. Porque, naturalmente, a mulher produz um óvulo por mês, né? E aí, claro, ninguém vai congelar um óvulozinho só, né? Então, a mulher recebe essa medicação, ela vai estimular os ovários, com acompanhamento médico, óbvio. E quando os ovários estiverem no ponto adequado para a coleta dos óvulos, ela vai para o hospital, recebe uma anestesiazinha, e aí os ovários são puncionados e o óvulo é aspirado com uma agulha, né? Esses óvulos, então, são recolhidos e enviados para o banco de óvulos onde eles são congelados, tá? Então o procedimento é um pouquinho mais complexo, mas é super tranquilo. Claro, tem muito mais custos, tem a parte cirúrgica, a parte de hospital e tudo isso, mas como a mulher fica sob anestesia, não tem nenhum problema para realizar. De que forma que esse material vai ficar armazenado depois? O material fica congelado em nitrogênio líquido, né? E por estar em nitrogênio líquido, ele pode permanecer vários anos aí, né? Então, não tem muito limite de uso, né? Nós temos casos descritos na literatura, inclusive, de utilização pós-mortem, né? Quer dizer, o indivíduo foi lá, doou o sêmen e depois veio a falecer, né? E aí a família, a esposa, resolveu engravidar. Esse tipo de caso, assim, precisa de é possível, desde que haja uma autorização prévia, né? Obviamente, quando o cara ainda estava vivo, né? Então, tem que ter uma conversa entre eles, né? Exatamente. O casal conversa, né? Combina, né, a possibilidade de morte de um dos dois, e por escrito tem tudo que é feito na reprodução humana precisa de uma autorização prévia, do consentimento do paciente. Então, se ele autorizou a utilização depois da morte dele, essa esposa pode perfeitamente receber o sêmen, e passar pelo procedimento de fertilização. E vice-versa. E vice-versa. Até bem interessante, né? Às vezes o casal quer ter um filho e, como a gente falou, né, aí congela lá o espermatozoide, congela o óvulo e sempre sonhou em ter, mas não naquele momento, e acaba acontecendo aí, né, algumas intempéries aí da vida, né, que um dos dois venha a falecer. Então dá para aproveitar. Se o desejo era realmente deles terem um filho, realmente dá para fazer isso que você falou. Com certeza, é possível.
Dr. Marlos, e agora, assim, claro, eu sei que isso não seria tão direcionado, né, na área da medicina, mas como é que fica no caso da pessoa, não, esse óvulo lá, eu sou dona do óvulo, eu doei, mas depois eu não, se arrependeu, existe isso? Não. Isso não um caso até que a gente viu na novela recentemente, né, foi um assunto bem polêmico. Exatamente, que desinformado, né, porque assim, a partir do momento que você efetua a doação do óvulo, né, você vai assinar um documento que você está doando. Essa doação é anônima, então você não tem como saber depois qual era o teu óvulo, qual não era. E a partir do momento que você efetuou a doação, assinou o documento, você não tem mais poder sobre aquele material genético, né? Existe um consenso. Aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade porque ainda o nosso Código Civil é muito antigo, né? E não tem nenhuma lei sobre o assunto, né? O nosso Código Civil é da década de 40, a reprodução humana é da década de 90. Então, aqui no Brasil não se criou nenhuma lei específica sobre o assunto. Mas existe um consenso ético e legal de que nesses casos, assim, caso haja algum questionamento, alguma disputa, a justiça considera mãe aquela que teve o parto. Então, não interessa se o material genético era da outra pessoa. Foi a que gerou, então. Foi a que gerou. Então, aquela discussão toda da novela, na verdade, dava para resumir em um capítulo, né? Era só chegar ia ter uma advogada, o advogado ia esclarecer, olha, a mãe é a que gerou e a que teve o parto. Porque se a pessoa faz a doação, então não é identificado, né, por nome essa pessoa foi a doadora desse óvulo, daquele, quer dizer, fica tudo junto, não tem como identificar, não. Então, ou como é que funciona? Os teus óvulos ficam recolhidos numa palheta, né, específica. Então, a gente vai ter os teus dados com características físicas, né? Olho claro, cabelo claro, tom de pele, porte atlético, peso, altura, tudo isso aí. Mas não o nome da pessoa, ou também? O médico tem acesso, a clínica tem acesso ao nome, mas a paciente que vai receber nunca tem acesso. Tá? Isso ela não pode ter acesso. Tá? Ela tem acesso, sim, às tuas características físicas e tudo mais, até porque quando se opta pela doação de óvulo, ou pela doação de esperma, a gente tem que procurar características semelhantes, né? Então, para não ficar muito, para não destoar muito daquele casal. Então, se é um casal com características mais claras, olho claro, cabelo claro, a gente vai buscar material genético parecido, né? Se é um casal de pele morena, o material genético também tem que ser semelhante. Bom, a gente também tem visto muito ultimamente aí mães que estão engravidando, estão gerando filho, né, o neto no caso, né, para sua filha. Isso é uma coisa que está acontecendo bastante também. Sim, isso também é uma possibilidade, né? A gente antigamente chamava de barriga de aluguel, né? Mas como não existe não existe a troca por benefício financeiro, então a gente não pode chamar de aluguel, né? Então hoje o termo mais correto é de útero de empréstimo, né? E também a gente procura-se fazer o quê? Pegar algum parente mais próximo, em geral a mãe ou a sogra, né? Para que também para evitar algum problema legal, né? Uma vez que a justiça vai entender que a mãe é aquela que gerou, né? Esse casal depois vai receber uma adoção do seu filho, na verdade. Então, assim, parece meio complexo, mas é possível de fazer sem nenhum problema. E como está em Rio do Sul hoje? Aqui, Rio do Sul não tem ainda nenhum serviço de reprodução humana, né? A gente está começando a criar um pequeno embriãozinho desse serviço aqui, e à medida que a gente for sentindo a demanda, a gente pretende implantar o projeto é criar um serviço de reprodução humana aqui, né? Hoje a gente tem em Santa Catarina, aqui na região do Vale do Itajaí, só em Blumenau, né? Um serviço de reprodução.
e acredito que Florianópolis, Joinville e Balneário Camboriú, se eu não me engano, né? Então, esses são os locais mais próximos. E Rio do Sul é uma possibilidade, um horizonte muito bonito aí para a gente pensar num projeto desse, né? Pensar em implantar uma clínica de reprodução humana aqui. Benefícios, não tem dúvida que vai trazer a muita gente, né? Então, desde que sempre com muita responsabilidade, né? Obedecendo sempre aos caracteres éticos, morais da reprodução, da medicina, traz muito benefício. Eu acho que a população só precisa ser informada do que pode ser disponibilizado a ela, né? E aí, a partir do momento em que a população estiver mais informada, perde o medo, perde todos os receios, preconceitos que existem em relação a bebês gerados dessa maneira. Dr. Marlos, eu queria agradecer então por ter participado do programa Tudo de Bom de hoje. A gente conversou aí sobre reprodução humana assistida. E eu gostaria também que o senhor deixasse o telefone, pessoal que ficou com mais alguma dúvida, então que pudesse entrar em contato. Se alguém tiver alguma dúvida, né, ou quiser de repente conversar um pouquinho sobre reprodução humana, pode entrar em contato pelo 3523-1222, né? A gente atende com o maior carinho. Ok, mais uma vez, muito obrigada então. Eu vou dar uma paradinha, vou para o meu intervalinho comercial, mas você não saia daí, eu volto já já.